Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a um grupo de estudo do Engaja Mundo. Hoje a gente vai falar sobre erradicação da pobreza. Vamos começar com um check-in aqui rapidinho, só para a gente se conhecer. Eu quero saber o nome de vocês, de onde vocês falam e saber se vocês fazem parte aqui do Engaja Mundo, tá? Vou começar por mim. Meu nome é Sabrina, falo de Cachoeirinha, Pernambuco, e eu faço parte do Engaja Mundo do GT ODS, o melhor GT. Sejam bem-vindos. Eu escolho a Amanda. Aí, à medida que vocês vão falando, escolham um nome também para se apresentar. Amanda? Oi, oi gente, meu nome é Amanda, eu sou de São Paulo e eu faço parte do GT ODS também, do Engaja Mundo. E eu escolho a Lívia Amorim. Boa noite, gente. Meu nome é Lívia. Vocês estão me ouvindo? Eu sou de Sim, Caruaru. Sou de Caruaru. Não faço parte do Engaja Mundo. É a primeira vez que eu estou participando aqui, porque eu sigo a Sabrina e vi que ela compartilhou e achei o tema muito interessante. Então, estou aqui para ouvir a discussão de vocês. E eu escolho Isabela. Qual Isabela? Tem duas aqui. Tem Isabela com S, Isabela com Z. Isabela Dias. Você mesma. Tá ótimo. Boa noite, gente. Me chamo Isabela Dias. Falo do Rio de Janeiro. Faço parte do Engajamundo esta semana e entrei pro ODS, no caso, e a minha primeira participação aí, e etc. Escolhe uma pessoa. Eu tava vendo aqui os nomes. Escolho minha quase xará Isabelle. Boa noite, galera. Eu sou a Isabelle, falo de Brasília, Distrito Federal, e eu faço parte do GTODS no Engaja Mundo. E eu escolho a Lívia. Acho que a Lívia já foi. Só se tiver outra. Se fui eu, já falei. Então, vai a Luísa. Oi, é para falar nome de onde é isso? Tá. Eu sou a Luísa, eu sou do núcleo local de São Paulo, do Engaja, do GT de Gênero, e eu estou no grupo de WhatsApp do GT ODS, mas é mais para acompanhar, porque eu gosto muito da pauta, por isso que eu estou aqui hoje também. E eu escolho... João Paulo, já foi? Não. Ainda não. Vai, João. Meu nome é João Paulo, sou de Açailândia, no Maranhão, e faço parte do GTODS. Vou ver agora quem. A Andréia já foi? Não fui ainda. Boa noite, pessoal. Meu nome é Andréia, sou de Caruaru, Pernambuco, e vim aqui para essa reunião hoje como convidada de Sabrina. Eu escolho Elifas. Não estamos te ouvindo, Elifas. Ainda não. Fala no chat que eu leio para você. Enquanto isso, fala Ellen Furtado. Pode se apresentar. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ellen. Eu sou de Curitiba, faço parte do Engajamundo, sim, sou do GTODS. E enquanto ele não fala aqui,
Eu escolho o Fábio. Olá, pessoal, boa noite. Fábio Rubson. Nós estamos em dupla aqui hoje. Sou da CUF Heliópolis, da favela de Heliópolis. Boa noite, eu sou Anderson Isaías, sou vice-presidente da CUF Heliópolis, falando de Heliópolis junto com o Fábio. Escolham alguém para falar depois de vocês. Verdade, né? Mariana. Oi, gente, meu nome é Mariana, eu sou de São Paulo e eu também faço parte do GTODS no Engajamundo. E eu escolho para falar agora o Guilherme Teles, acho que ele não foi. Boa noite, gente. Meu nome é Guilherme. Eu sou de Goiânia, entrei no Engajamundo recentemente e faço parte do GTODS. E eu escolho, deixa eu ver, Amanda Oliveira, já foi? Oi, eu já fui sim. Tá, então deixa eu ver. Isabela Dias. Fui também. Ixi, que eu entrei um pouco tarde. Deixa eu ver. Só falta a Juliana. Deixa eu ver. Falta a Juliana Juliana. Gomes. Oi, gente. Meu nome é Juliana, sou de São Paulo também. E eu sou do Engaja, GTODS. Eu vou escolher para falar agora a Madalena. Acho que ela não foi, né? Oi, meu nome é Madalena, eu sou de Russas, no Ceará. Eu sou nova no Engajamundo, faço parte do GTODS. E deixa eu ver quem falta. Aleixo, né? Oi, tudo bem, gente? Prazer, eu sou Alexandre Aleixo. Dentro do Engaja eu tenho vários nomes. Sou de Tucuruí, sou o ponto focal do núcleo local daqui de Tucuruí e faço parte do GTODS Rio de Gênero. E vou escolher a Adri. Boa noite, gente. Sou a Brielle, sou do Maranhão, de São Luís, da capital. Sou coordenadora do GTODS, também participo do GT de Cidades e do GT de Biodiversidade. E eu acho que todo mundo, né, que eu tô vendo aqui, não sei se falta alguém. Tem um chat. Tem Josenil agora. O Eurifas colocou. Meu nome é Eurifas Rodrigues, sou de Cachoeirinha, Pernambuco, e vim como convidado da Sabrina. Seja bem-vindo. O Joselino entrou aqui, acho que é. Porque eu não anotei, mas. Minha Nossa Senhora. Foi só meu celular que deu uma estourada no áudio aqui. Não, deu muito uma estourada. Cara, que pulo que eu dei. Será que é o modelo que tá aí logado? Não. Só eu, desculpa. É que meu celular deu um problema que eu tive que pegar de meu avô pra entrar. Mas, enfim, não é Josenil que tá falando, tá? É Isis. Acho que quem acompanha aqui o GT sabe que às vezes eu apareço aqui com o user de meu avô quando o meu dá algum problema. Enfim, sou Isis, coordenadora do GT de ABS junto com a Adri, maravilhosa. Eu sou de Salvador. Acho que é isso. Então, Mariana, João e Isabelle, acho que vocês podem começar a falar sobre o nosso GE. Tudo bem, gente. Eu vou compartilhar minha tela agora. Vocês podem só me dizer se está funcionando, por favor. Funcionando, Mar. Que bom, então.
Bom, vamos começar o grupo de estudos do GT-ODS e vamos falar hoje sobre o ODS 1, que é erradicação da pobreza. Bom, para a gente se apresentar um pouco, meu nome é Mariana Bering, eu tenho 18 anos, eu sou de São Paulo, capital. Eu sou técnica em comércio exterior e estou estudando relações internacionais atualmente. Oi, gente. Eu sou a Isabelle, falo aqui de Brasília, Distrito Federal. Muito feliz de ver rostinhos novos aqui. Eu curso Ciência Política na Universidade de Brasília e sou extensionista no projeto NB 2030. Oi, pessoal. Meu nome é João Paulo. Eu sou de Açailândia, sou técnico em alimentos e estudante de gestão ambiental. Bom, para começar a nossa apresentação, eu gostaria de começar falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, que nasceram no ano 2000, quando 191 países membros da ONU adotaram essa agenda de metas e se comprometeram a cumpri-la até o ano de 2015. Eles eram compostos de 8 objetivos principais e o primeiro deles era acabar com a fome e a miséria. Dentre os outros objetivos estavam educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Bom, o ODM 1, acabar com a fome e a miséria, apresentava 3 metas globais, dentre as quais eram: até 2015, reduzir a pobreza extrema à metade do nível de 1990, até 2015, reduzir a fome à metade do nível de 1990. As metas brasileiras para esse ODM foram mais abrangentes, que diziam que até 2015 eles queriam reduzir a pobreza extrema a 1/4 do nível de 1990 e erradicar a fome. Para fins de monitoramento desse ODM1, foram consideradas pessoas extremamente pobres as que viviam com menos de $1,25 por dia ou $38 por mês. E a meta de reduzir a pobreza à metade do nível registrado em 1990 já havia sido alcançada em nível global em 2010. Isso quer dizer que eles conseguiram atingir a meta 5 anos antes do prazo. E a meta estipulada voluntariamente pelo Brasil também foi alcançada. Ou seja, essa agenda no quesito do ODM1 foi um sucesso. E com esse sucesso dos ODMs, em 2015, os países membros se reuniram novamente para a construção de uma nova agenda, com a intenção de não deixar ninguém para trás. As Nações Unidas trabalharam junto com os governos, a sociedade civil e outros parceiros e conseguiram, já com o impulso dos ODMs, levar à frente uma nova agenda de desenvolvimento pós-2015, mais ambiciosa. E assim surgem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e a Agenda 2030. Foram um chamado universal para a ação contra a pobreza, a proteção do planeta e para garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Ele conta com 17 objetivos principais, e o primeiro deles é erradicar a pobreza. Então, podemos observar que desde os anos 2000, a pobreza e a fome eram levados como os temas principais, um dos principais objetivos. Entretanto, nessa segunda agenda, dos ODS, eles são colocados como objetivos distintos e individuais. E junto com a fome zero vem também o alcance da agricultura sustentável. Então, vamos mostrar para vocês as metas dentro do objetivo 1, que é erradicar a pobreza. Vou lê-las para vocês. Objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 1.1, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas, em todos os lugares. Atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia. Até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões,
de acordo com as definições nacionais. 1.3. Implementar em nível nacional medidas de sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. 1.4. Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade, controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças. 1.5. Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. 1.A. Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. 1.B. Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gêneros, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza. Bom, essas são as metas do ODS 1. Agora eu passo a palavra à Isa. Bom, gente, essas metas que a Mari apresentou, elas são norteadoras de políticas públicas, mas se a gente realmente quiser implementar essas medidas, a gente precisa compreender a pobreza sob diferentes perspectivas. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu quero começar essa apresentação trazendo uma história para vocês, de um homem indiano chamado Paxolim. O Paxolim, ele era um trabalhador agrícola que ganhava $2 por dia. E aí, durante um período em que houve alta dos combustíveis e fertilizantes na região onde ele morava, ele acabou sendo demitido. E todas as opções de emprego que apareceram para ele pareciam muito inviáveis. Ele tinha a opção de trabalhar numa construção, só que era um trabalho muito pesado. Ele poderia tentar ser um aprendiz, mas ele não era jovem o bastante. Ele também poderia tentar recorrer a um trabalho especializado, mas ele não tinha escolaridade suficiente para isso. E aí, como consequência, o filho mais velho dele teve que deixar a escola e os demais filhos foram ver com a esposa na casa dos avós. A partir desse momento, o Pac passou a viver com auxílio governamental, ele recebeu uma certa quantia de arroz e ele passou a viver sozinho, e ficou muito triste. E quando ele foi entrevistado e questionado sobre o porquê dele estar naquela condição, ele disse que o principal motivo era que ele não tinha dinheiro suficiente para se alimentar, e como ele não conseguia se alimentar bem, ele não tinha força suficiente para conseguir um emprego. Bom, essa história e tudo que eu vou falar aqui hoje é baseado num livro chamado Poor Economics, da Esther Duflo, que foi a ganhadora do Nobel de Economia. E a partir dessa história, que vai servir de pano de fundo, e eu quero que vocês pensem nela durante toda a apresentação, eu quero introduzir 2 conceitos. O primeiro é o de armadilha de pobreza. A gente está vendo aqui que existe um ciclo de fome, desemprego, e pode passar para o próximo slide, Mari. E também sobre a pobreza no sentido intergeracional, ou seja, a partir da condição social da sua família, você está estagnado numa determinada condição social. Eu trouxe 2 gráficos aqui para a gente analisar, eu não vou me deter aos aspectos matemáticos, e a análise que a gente vai fazer é bem simples. Essa teoria da armadilha de pobreza, ela é baseada no primeiro gráfico. Se vocês observarem bem, esse primeiro gráfico ele tem uma forma de S, e ele tem 2 zonas. A primeira zona que a gente vê, que vai até o ponto P, ela é um ponto em que as pessoas ficam estagnadas. Por quê? Com o passar do tempo, as pessoas vão aumentando de renda, mas chega algum momento em que acontece alguma crise, como, por exemplo, o que aconteceu com o Paquinha, ele ficou desempregado, e as pessoas passam a ganhar uma renda menor do que elas ganhavam. Então, se vocês observarem, as pessoas vão chegando até o ponto A1, e com o passar do tempo, por conta desses desafios que elas vão enfrentando, elas voltam para o A3.
e elas ficam presas nesse loop. Só a partir do ponto P é que as pessoas podem realmente experienciar um crescimento de renda. E aí, uma outra coisa que vai ser importante, vocês deixem aí guardadinho na mente, é esse outro gráfico, que é o gráfico em forma de L. Essa ideia da armadilha de pobreza baseada em nutrição, ela surgiu em 1958, com um pesquisador de economia e desenvolvimento chamado John Strauss. E nas pesquisas dele, quando ele observava a correlação entre esses dois aspectos, ele percebeu que o gráfico era em forma de L, ou seja, diferente do gráfico típico de uma armadilha de pobreza. E a gente vai entender por que dessa diferença. Pode passar, né? Isso. A gente vai entender que, na verdade, existe uma contradição. Quando a gente olha para o caso do PAC, apesar de todas as justificativas que ele apresentou, a gente tem que considerar outras coisas. Ele vivia numa região muito próspera da Java, em que tinha muita comida disponível, mesmo com o aumento dos preços que aconteceu entre 2007 e 2008, e com baixo custo da comida, ele ainda tinha um mínimo para sobreviver. Ele estava recebendo aquele auxílio do governo, e era uma coisa muito simples para que o PAC fosse empregado para conseguir comer um pouco mais, para ter força para desempenhar um trabalho pesado. Então, por que essas coisas não aconteceram? Pode passar. Bom, essa pergunta faz a gente pensar a pobreza para além da falta de recursos materiais. Eu não sei se está muito claro, se vocês conseguem ver direitinho, mas esse gráfico vai mostrar para a gente que a maior parte das pessoas no mundo que vivem em situação de pobreza, elas não estão literalmente morrendo de fome. Por quê? Porque toda a renda extra que as pessoas geralmente ganham, para além do que elas podem utilizar para alimentar, ela não é gasta diretamente em comida. Então, a gente pode pensar assim, que se as pessoas estivessem realmente numa condição extrema, em que elas realmente precisam comer para sobreviver, tudo isso seria direcionado para alimentação, mas não. Nesse gráfico, a gente percebe que nas zonas rurais, a parcela do consumo que é destinada à alimentação varia entre 44% e 70%, e nas áreas urbanas isso varia entre 52% e 74%. Pode passar, Mari. E aí a gente precisa analisar que elementos interferem nessa decisão. As pessoas estão numa condição de elas terem uma quantia muito baixa de calorias para realizar trabalho, diversas atividades, e mesmo assim elas desejam gastar uma certa quantia da renda extra em outros aspectos, em outras áreas da vida. E aí a gente tem que considerar pressão social, entretenimento e qualidade de vida. A gente observa que o que muda quando as pessoas têm acesso à renda extra, se a gente considerar uma faixa de pessoas que ganham entre 50 centavos e $3, né, essa faixa de pobreza, os extremamente pobres e as pessoas que são pobres, elas têm uma tendência a mudar o consumo, não no sentido de consumir mais calorias, mas de buscar alimentos de maior qualidade, com um sabor melhor, que nem sempre tem uma boa qualidade. Na verdade, esses alimentos muitas vezes têm mais gordura. Então, não existe essa consciência nutricional. E elas enfrentam muitas outras pressões, principalmente pressões sociais. Se você considera algumas regiões da África, o enterro tem um significado muito forte. Geralmente, enterros são muito caros. Então, às vezes, essas pessoas deixam de investir em alimentação para estar investindo nesses rituais religiosos. E essa segunda foto que eu coloquei para vocês, essa foto de um subúrbio, é um subúrbio no Marrocos. Essa é uma região em que a vida é muito pacata, as pessoas simplesmente vivem da agricultura e de trabalhos informais, e elas não têm nenhuma forma de entretenimento. Então, muitas vezes, elas deixam de comer para adquirir produtos como uma televisão, um celular, e essa é uma observação muito importante em regiões do mundo como o México, em que você tem uma facilidade de acesso a aparelhos eletrônicos, em que esses aparelhos são muito baratos, em que as condições de vida das pessoas são muito degradantes. E aí a gente passa a ver a importância da economia comportamental nesse sentido, que as escolhas não são feitas totalmente com base nas necessidades, mas sim em relação a prazeres. Você também tem casos em que parte dessa renda é destinada a álcool, a tabaco, e se as pessoas simplesmente deixassem destinar renda para essas atividades e produtos prazerosos, talvez elas tivessem mais para consumir alimentos. Pode passar. Bom, se comer gerasse mais produtividade, os pobres com certeza fariam isso, se existisse uma correlação direta. Então, isso faz a gente questionar se realmente existe uma armadilha de pobreza que é baseada em nutrição.
E para responder essa pergunta, alguns aspectos precisam ser analisados. O primeiro é que não existe escassez no nosso mundo, mas sim falhas institucionais. Essa é uma observação que foi feita pela Amartya Sen e que realça que os problemas da distribuição de alimentos são muito maiores do que a abundância. A Revolução Agrícola, que aconteceu no México, teve um impacto fundamental para o acesso à alimentação no mundo, e a gente enfrenta um problema muito maior de perda de alimentos no processo de distribuição, em relação a preços, do que em relação à quantidade em si. Um dado da FAO, de 1996, revelava que, nessa época, já era disponível para as pessoas, para cada pessoa no mundo, cerca de 2.700 calorias. Então, a gente vê que, realmente, o problema não é escassez. Tem um caso muito interessante que eu queria trazer, que é o das Filipinas. Foi feito um cálculo sobre quanto custaria uma dieta de 12.400 calorias, considerando todos os macronutrientes necessários para uma pessoa realmente ter uma vida saudável. Isso custaria tá aí $21, mas é 21 centavos. Então, para uma pessoa que ganha $1 por dia, isso seria suficiente para ela se manter. A gente não está falando aqui da qualidade dos alimentos, mas só de suprir as necessidades. E outro dado importante é que a porcentagem de pessoas, quando a gente questiona as pessoas em situação de pobreza, se elas sentem que elas realmente têm o necessário para se alimentar, essa satisfação vem aumentando com o passar do tempo. Se a gente observar a Índia, né, pegar a Índia como estudo de caso, a gente relata que a gente percebe que em 1983 e 2004, uma queda de 17% para 2% em relação ao fato de elas considerarem se elas realmente têm pouco para comer. Outro aspecto importante é em relação às melhorias sanitárias. As melhorias sanitárias trouxeram 2 progressos para as populações em situação de pobreza, que por conta disso, elas têm menos doenças e perdem menos nutrientes, como diarreia, e também elas não precisam fazer tanto esforço físico para buscar, por exemplo. Mari? Oi? Pode passar. Então, a gente está chegando à conclusão de que... volta um pouquinho. Isso. A fome não é o fator que move a pobreza. Mas, ainda assim, ela tem um papel muito importante nos dias atuais. É claro... Mari, pode pôr no que tem a mulher grávida, por favor? Isa, está travando um pouco. Acho que seria bom ficar só com... Eu tô no slide certo, Isa? É que seu áudio tá travando um pouco, eu não sei. E... Você está me ouvindo, gente? Sim, agora eu tô. Agora tá? Ok. Qualquer coisa vocês me avisam aqui no chat. Então, eu queria fazer uma comparação, numa perspectiva histórica, sobre a importância da alimentação em relação à pobreza, sei lá, na Idade Média e na Renascença para os dias atuais. Naquela época, isso tinha um papel fundamental, mas hoje isso só é válido para casos muito específicos. Quando a gente fala de gestantes e de jovens. Nesse esquema que eu trouxe para vocês, a gente observa que existe uma correlação muito forte entre a nutrição no período de gestação e os retornos futuros para o desenvolvimento de uma criança. Isso é tanto no sentido de saúde, quanto na capacidade de retenção de conhecimento, que, consequentemente, vai refletir na capacidade de renda dessas crianças. Isso tem tanta importância que reflete até nos gastos do Estado. Como é que isso vai onerar o Estado? Se a gente pensa, por exemplo, em investimentos para tratar as crianças em relação a vermes, isso tem um retorno muito grande lá na frente, quando essas crianças conseguem acompanhar mais a escola, isso evita a evasão escolar e também melhorar a renda. E no caso das gestantes, iniciativas simples, como o acesso saudável, o suprimento de ferro, pode contribuir para o melhor desenvolvimento físico e observa que existe uma necessidade muito grande de repensar os programas alimentares que existem hoje. Porque a maioria dos programas ao redor do mundo,
eles visam fornecer grãos e cereais para as pessoas pobres em larga escala, achando que quanto mais comida essas pessoas receberem, mais eficiente o programa está sendo. E não, isso é eficiente quando a gente pensa num grupo específico e faz um recorte em relação às pessoas pobres. Pode passar. Além desse aspecto da fome, permanecer na condição de pobreza está associado a muitos outros fatores. O primeiro deles que eu quero mencionar é como cultura, conhecimento e atitude mental influenciam na tomada de decisão. A pesquisa do livro revela que a maioria das pessoas pobres sofrem com falta de informações, geralmente têm crenças falsas. Vocês provavelmente devem ter acompanhado que tem se espalhado na África por conta do Covid, muitas fake news, e isso tem afetado principalmente as comunidades mais pobres, porque eles estão recorrendo a muitas alternativas falsas para tentar tratar a doença e se prevenir. Além disso, a gente observa uma série de outras coisas que acontecem que afetam a maneira como essas pessoas tomam decisões. Aqui a gente está falando de ter critérios e discernimentos para tomar decisões que levem a melhores condições de vida. Então, muitas vezes, a falta de conhecimento faz com que as pessoas recusem a vacina, desvalorizem a educação primária, e existem pesquisas que mostram que a educação primária é a principal área de investimento se a gente quiser realmente gerar mobilidade social. E a gente tem outro problema, que é o problema da escolha política. Quando você não tem acesso ao conhecimento para fazer escolhas políticas, quando você não tem aproximação da política, a tendência é que você se aproxime de um candidato que seja da sua etnia, ou que ofereça alguma coisa para você. E isso acaba gerando muito espaço para corrupção. Além disso, voltando um pouco para o aspecto da fome, e sobre aquilo que eu falei de as pessoas, quando têm um pouco mais de acesso à renda, fazerem escolhas não baseadas nos critérios nutricionais, mas em relação a gosto, a gente observa que mesmo quando o governo fornece recomendações para essas pessoas de como elas deveriam se alimentar, isso muitas vezes é falho, porque isso enfrenta muitas resistências. Então, não é só uma questão de promover campanhas, mas é de fazer essas campanhas voltadas para contextos específicos e pensando de que maneira elas podem ser atrativas e, de fato, influenciar as pessoas. E, por fim, o último aspecto que eu queria mencionar para essa sessão é sobre a crença em mudança social. Eu quero que a gente faça um exercício agora de empatia, de tentar se colocar no lugar de uma pessoa que cresceu extremamente exposta à violência, às vezes enfrentou violência policial, discriminação, e a possibilidade dessa pessoa pensar em mudança social. Uma pessoa que às vezes não tem acesso a espaços políticos, espaços onde ela é ouvida, teve acesso a direitos, a bens e serviços negados. Como essa pessoa vai pensar e acreditar em mudança social? Quando você enfrenta fome, quando você enfrenta dificuldades, o que vale é o aqui e agora. Você não vai fazer, é muito difícil você fazer planejamento a longo prazo e fazer sacrifícios para ter mudanças significativas no futuro. Então, isso influencia muito a atitude mental das pessoas nessa condição. Pode passar, Mari. Mari, pode passar. Eu passei, Isa. Perdão, é porque não chegou para mim. Outra coisa que a gente precisa entender é que a vida nessas condições é muito mais desafiadora. As pessoas na condição de pobreza, elas precisam gerenciar muito mais aspectos da vida simultaneamente do que pessoas que estão em outras classes. O primeiro aspecto que eu queria mencionar é que às vezes elas precisam se deslocar muito para ter acesso a recursos básicos, como água potável. O acesso a sistemas que proporcionam a reserva de renda. Sei lá, como planejar a aposentadoria, como planejar o dinheiro, planejar e poupar a quantia que vai ser investida na educação dos filhos. Então, muitas vezes elas encontram resistência nos bancos, às vezes você não encontra serviços como seguro de saúde, tudo isso falta. Se a gente pensar para o cenário não só do Brasil, mas no cenário do mundo. E outra questão é o trabalho. As pessoas em condições de pobreza geralmente estão encontradas em dois setores. São trabalhos informais, ou eles estão em pequenos negócios no mercado que é extremamente competitivo, e eles são extremamente desfavorecidos.
existe uma instabilidade muito grande, e uma preocupação sempre em se perguntar, eu vou ter trabalho amanhã? Qual vai ser a minha fonte de renda amanhã? Em muitos mercados, tanto no sentido de produtos, ou tanto de inserção, para encontrar trabalho, não são acessíveis para essas pessoas. Pode passar, Mari. E aí isso leva a gente a um questionamento muito importante. Diante de tudo isso que a gente falou, as nações pobres são condenadas ao fracasso por conta do passado histórico. Se a gente pensar em apropriação de terra, se a gente pensar em desigualdade, escravidão, e em tudo que a gente observa que falha hoje, isso significa que todas essas nações estão fadadas ao fracasso? Pode passar, Mari. Bom, uma observação que é importante ser feita é que a maioria dos programas para combater a pobreza nem sempre funciona. A gente enfrenta perdas de recursos por conta de corrupção no meio do caminho e muitas falhas que poderiam ser evitadas no design de políticas públicas têm um impacto muito maior, às vezes, do que um outro aspecto em que as pessoas concentram a atenção, que é achar que as elites estão desenvolvendo estratégias para se manter no poder e que esse deve ser o foco da nossa atenção para combater isso. Quando a gente pensa em ideologias políticas errôneas, inércia, ou seja, ver o problema e não fazer nada, e da ignorância, tanto das pessoas que estão em posições de poder, quanto dessas pessoas que estão nessa condição, não têm capacidade de reverter esse quadro, elas têm um peso muito grande para combater a pobreza. E muitas dessas políticas públicas são irrealistas. Não existe uma análise de cenário e não são levados em consideração muitos aspectos da realidade dessas pessoas. Essas políticas públicas são pensadas de um jeito muito distante. E aí eu queria trazer uma coisa que me trouxe até um pouco de choque, e que talvez choque vocês, é que é possível sim trazer melhorias para a vida dessas pessoas sem alterar completamente estruturas sociais e políticas. Eu queria que a gente fizesse esse experimento mental a partir do caso de uma vila. Uma vila como a que eu mostrei no Marrocos. A gente percebe que o simples fato de todos os membros comparecerem a reuniões que discutem a vida naquela comunidade, de terem contato direto com a liderança, com as lideranças, pode ter um impacto direto, tanto no sentido de vigilância, quanto no sentido de reforçar um comportamento positivo dos líderes políticos. A questão da representatividade também, no espaço de desigualdade de gênero, a inserção de uma única mulher na política pode instigar outras mulheres a ocuparem esse espaço. É claro que isso não é tão simples, principalmente se a gente pensa em interseccionalidades, mas quando uma situação começa a melhorar, isso com certeza afeta os comportamentos e as crenças, ainda que isso seja um processo difícil e a longo prazo, mas essa mudança existe. E outra coisa que eu queria mencionar é a importância das inovações. Quando a gente pensa em microcrédito, por exemplo, eu falei lá atrás dos embargos que uma pessoa pobre enfrenta, às vezes, no banco, e o microcrédito pode sanar alguns desses problemas. A concessão de pequenos empréstimos a taxas baixas pode fazer com que um pouco mais de renda seja acessível a milhares de pessoas pobres. Se a gente pensar também na promessa do sistema de transferência de dinheiro eletrônico e de identificação única, eles cortam muitos dos custos dos serviços para sistemas de poupança, de reserva financeira. Só que para tudo isso funcionar, a gente precisa de uma interferência direta dos governos, tanto para que determinados mercados, por exemplo, o mercado que oferta microcrédito, possam emergir, quanto para garantir que essas pessoas tenham acesso a esse mercado. E outra coisa que eu queria falar aqui, mas que não está no slide, é do fornecimento de bens e serviços gratuitos. Isso é muito importante, mas não só que esses serviços existam, mas que as pessoas saibam como acessar esse serviço. Há um tempo eu participei de um programa de liderança chamado Ela Pode, que visa tirar mulheres de situações de violência, porque, como a gente sabe, muitas mulheres estão presas em situações de violência por depender financeiramente dos maridos, e existem muitos programas aqui no Distrito Federal para auxiliar essas mulheres a empreender, a procurar emprego, e eu percebi que uma grande maioria das mulheres que estavam ali não sabia que essas oportunidades existiam, nem que elas poderiam recorrer em casos de violência, que elas poderiam ter abrigo. Então, isso tudo é muito importante.
E uma última coisa que eu queria mencionar é em relação a como as tecnologias exponenciais estão mudando esse cenário e a maneira como a gente enxerga a pobreza. As tecnologias exponenciais, elas trazem um modelo disruptivo em relação a indústrias, a produção de materiais, que tende à desmonetização. Então, com o passar do tempo, numa escala de, se a gente pensar, sei lá, de 10 anos, tudo que é do mundo material vai tá com um preço muito, muito barato e vai ser mais acessível para as pessoas. O problema é a democratização desses recursos. Tudo isso que eu estou falando de tecnologias exponenciais, isso existe na Europa, existe nos Estados Unidos, e por que ainda não chegou no Brasil? Sabe? As soluções que a gente precisa, às vezes, para reverter esse quadro, não sei quais são, a gente não sabe, mas muito do que a gente precisa para fazer mudanças significativas, isso já existe, mas não chegou para a gente. Então, eu sei que eu falei muita coisa aqui hoje, mas eu queria que que vocês guardassem algumas coisas, principalmente porque é ano de eleições, que a gente precisa considerar todas essas coisas quando a gente vai escolher os políticos em que a gente vai votar, que a gente não pode criar políticas públicas simplesmente sem dados empíricos, sem considerar para que cenário a gente está olhando. A gente não pode olhar para a pobreza de um jeito generalista e falar, sei lá, é tudo que os nossos governantes têm feito, isso não funciona, e que, principalmente, a gente precisa ouvir e empoderar essas pessoas. É isso, gente. Agora eu passo para o João. Antes do João falar, vou falar mais um pouquinho. E eu gostaria de trazer o conceito de pobreza multidimensional. Com tudo isso que a Isa falou até agora, com esses vários exemplos, a gente pode entender que esse conceito ele avalia formas diversas de privações de direitos e de serviços. Apesar de a renda ser muito importante, a pobreza ela é um tema transversal e ele está ligado a todos esses outros fatores também, como saúde de qualidade, acesso à alimentação de qualidade, moradia, desigualdade social, um trabalho decente, acesso à educação, energia, saneamento básico, entre muitos outros. E de acordo com o PNUD, cerca de 1,3 bilhão de pessoas ainda vivem nessa situação de pobreza multidimensional. E eu gostaria também de agora falar um pouco sobre o relatório Luz, que é um relatório muito importante, que é elaborado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, e ele analisa a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil e mostra o que o país precisa fazer para cumprir o compromisso que assumiu junto à ONU e alcançar as metas globais até 2030. E levando também em consideração o conceito de pobreza multidimensional, para você eliminar a pobreza que existe no Brasil, exige que se enfrente as desigualdades raciais, étnicas, de gênero, geracionais e regionais, entre muitas outras. Mas as políticas que vêm sendo adotadas no governo atual, elas não estão enfrentando as questões de desemprego, de subemprego, e que essas questões já tinham índices bastante elevados, alarmantes, e que impactam acentuadamente os trabalhadores com menor renda e as camadas mais pobres da população, particularmente a população negra. O relatório ele traz dados também sobre a proporção da população pobre no Brasil e que ela era de 25,7% em 2016 e foi para 26,5% em 2017. Em números absolutos, isso quer dizer que ela era de 52,8 milhões de pessoas e passou para 54,8 milhões de pessoas. E dentro dessa proporção de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, que viviam com rendimento de até $5,5 por dia, cresceu e foi de 42,9% para 43,4%. Sobre o contingente de pessoas em extrema pobreza, com renda inferior a $1,90 por dia, ou R$140 por mês, de acordo com o Banco Mundial, essa proporção passou de 6,6% em 2016 para 7,4% em 2017. Em números absolutos, quer dizer que ela foi de 13,5 milhões de pessoas para 15,2 milhões de pessoas em 2017.
Ele traz esses gráficos também. O primeiro gráfico, aqui na esquerda, ele ilustra os dados que eu acabei de falar sobre a variação de 2016 para 2017 da pobreza extrema e da pobreza. E o segundo gráfico, ele traz uma comparação da proporção de pessoas residentes em domicílios permanentes com rendimento domiciliar per capita abaixo de 5,5 dólares, segundo raça e sexo. E podemos ver que as pessoas que vivem nessa condição são, em sua esmagadora maioria, homens e mulheres pretos. No gráfico maior ao lado, ele faz análise da restrição de acesso a certos direitos e serviços, segundo raça e sexo. Foram analisados o acesso à educação, ao saneamento básico, à internet, à proteção social e a condições de moradia. E em todos os fatores que foram analisados, os homens e mulheres pretos também são os mais afetados. E isso quer dizer muito sobre a nossa sociedade no Brasil. Então, quer dizer que num país marcado por extremas desigualdades estruturais, um cenário atual é muito desafiador. E a combinação desses fatores, com o desemprego crescente, a destruição das políticas sociais e previdenciárias, a implementação da política da austeridade, tudo isso fará com que a pobreza e a extrema pobreza sigam mostrando uma alta contínua, nenhuma evolução. E assim o Brasil ficará impossibilitado de cumprir o ODS 1, e que, não por acaso, é um dos principais objetivos da ambiciosa Agenda 2030, como eu havia dito antes. Por fim, eu gostaria de falar, que o relatório Luz ele traz uma série de recomendações para que o ODS seja alcançado. E dentre as 7 que ele trouxe no ano de 2019, esse relatório, os dados que eu estou apresentando são todos do ano passado, gostaria de destacar 3 delas. A segunda, que eu vou ler para vocês, é reconstruir as políticas de enfrentamento à pobreza e às desigualdades no meio rural, com representativa participação social de agricultores familiares, camponeses, assentados de reforma agrária, populações indígenas, extrativistas, quilombolas e populações tradicionais, mulheres e juventude, com reativação institucional e aporte orçamentário necessários ao conjunto de programas e ações correspondentes. Também gostaria de destacar a recomendação número 4, que é assegurar a ampliação do orçamento para viabilizar o apoio técnico e financeiro conforme as peculiaridades regionais e territoriais em todo o país. E o último, que é a recomendação número 7, que é abordar a pobreza a partir da perspectiva multidimensional, incluindo as políticas e nos programas de combate a diversos marcadores sociais que reforçam as condições de pobreza, tais como raça, etnia e gênero. E agora eu passo a palavra ao João Paulo. Eu vou passar para o Alexandre, e eu gostaria de falar um pouco. Certo. Eu vou falar agora. Bom, a Isa estava falando as coisinhas aí, tu também estava falando as coisinhas, eu anotei um monte de coisa que eu acho que seria interessante compartilhar com vocês. A primeira é que toda vez que eu vou falar sobre desigualdade, e eu penso sobre desigualdade, eu sempre lembro de uma letra de uma música, que é de As Meninas, que é o Xibom Bom Bom Bom. Acho que todo mundo conhece. Que basicamente ela fala, eu vou ler aqui a letra da música. Calma, gente, eu não sou bom cantor. Que seria bom xibom bom bom, bom xibom bom bom. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E aí, no início, a Isa, ela um gráfico que eu não estava meio que subindo e permanecia nessa questão, eu não conseguia analisar direito,
mas eu não consegui lembrar de 3 gráficos que eu recentemente tinha visto, que dentro desse contexto de coronavírus, de pandemia, de como que vai ser essa recuperação da população, da economia dentro desse contexto. Então, basicamente, a gente tem um gráfico em U, onde a gente teria uma economia que iria despencar, e assim, ao passar do tempo, ela iria voltar a crescer, ela iria subir. Então, formaria um gráfico em U. A outra é de que seria em L, que foi o que a Isa compartilhou, né, se eu não me engano. De que a economia iria cair e, por um certo período, por um bom tempo, essa economia iria ficar estagnada durante essa situação. E a outra é o gráfico em K, em que, na verdade, tem muito a ver com a música que eu acabei de citar, que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo é claro, é porque o de cima sempre sobe e o de baixo sempre desce. Então, basicamente, esse gráfico em K, ele representa isso, de que os ricos continuam a crescer e vão continuar a crescer, e os pobres vão continuar mais pobres e vão continuar ficando muito mais pobres por conta disso. E aí eu fiquei pensando de como que o ODS 1, que é a erradicação da pobreza, ela se relaciona muito com os outros objetivos de desenvolvimento sustentável, principalmente com o ODS número 10, que seria a redução das desigualdades. E eu fico pensando, gente, se a gente focasse muito nesses dois ODS, acho que a gente conseguiria solucionar muitos problemas. Até porque eles estão interpassados, eles têm uma conexão com os outros objetivos, com as outras problemáticas, certo? E aí tem por isso que eu falei que eu queria falar antes, porque senão ia ficar muito grande, certo? E aí depois eu lembrei da lei malthusiana, que seria feita por Thomas Malthus, onde ele dizia que a população mundial ela cresce em uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos ela cresce em uma produção aritmética. Minha câmera é horrível, é péssimo, mas eu vou tentar compartilhar. Onde é que muda o negócio da câmera? Aleixo, deixa eu só falar uma coisa pro pessoal rapidinho. Difícil Gente, mesmo. o Então, Fábio e o Anderson da CUFA, eles vão ter um compromisso às 9h30. Então, espero que ninguém se incomode. Eles vão iniciar a fala deles já, para dar tempo de eles falarem tudo que tem para falar, mostrarem todo o projeto que eles têm feito lá no Heliópolis. E aí a gente retoma do ponto de onde a gente parou a nossa apresentação já elaborada. Mas é só isso. Pode concluir, Ale. Desculpa te interromper. Aleixo, o seu microfone está desligado. Meu Deus, eu falando aqui. Desculpa, gente. Bom, aqui a gente basicamente tem um gráfico que é explicando mais ou menos a lei malthusiana e de que a população ela iria crescer em progressão geométrica, então ela cresceria muito mais do que a produção de alimentos, que seria em uma progressão aritmética. E aí, quando a gente tem essa intersecção dessas duas linhas, a gente tem o início de uma crise. Basicamente, a miséria dentro do mundo. Só que hoje é algo que não cola, porque a gente sabe que tem alimento para todo mundo. Travou de novo, eu não consigo ver ele nem ouvi-lo. Vocês estão ouvindo? Que engraçado, meu microfone tá desligando sozinho, desculpa. Também não. Não tô voltando. Finalizando, gente. Basicamente, esse gráfico ele permite perceber a existência da pobreza, da fome e da miséria no mundo. Só que é algo que, atualmente, hoje não cola mais, porque a gente sabe que existe muito alimento que poderia alimentar a população mundial inteira. Acho que a grande questão é dessa distribuição desse alimento, certo? E, às vezes, eu fico pensando que, será que isso é um paradoxo? Até porque se eles começarem a dar os alimentos deles de graça porque eles não venderam, isso meio que acabaria desvalorizando o produto deles. Enfim. E aí, quando
a Isa passou um gráfico de como que está a situação dos países, que, tipo, tem alguns que estavam em vermelho, outros estavam em verde, outros em amarelo. Era basicamente sobre a riqueza que esses países têm, né? E aí eu percebi que a maioria da parte do continente europeu ali estava sempre em verde, e a gente percebe que ele era um dos maiores detentores de colônias durante o processo de colonização do mundo. E aí, tipo, os Estados Unidos também foi colônia da Inglaterra. Só que a diferença é que a colônia dos Estados Unidos, ela era uma colonização de povoamento, e acho que é por isso que explica essa economia tão forte e presente atualmente dos Estados Unidos. A segunda seria do Brasil, que a gente sempre compara, né, que o Brasil ela foi colônia de Portugal, e basicamente foi uma colonização exploratória. E, tipo, todos os nossos recursos, todas as nossas riquezas, elas estavam sendo transportadas para outro país. Por isso que o Brasil se encontra lá naquele gráfico como amarelinho, se eu não me engano era amarelo. E aí a gente vê a situação do continente africano, onde a maioria dos países, elas estão em vermelho, alguns países estão em vermelho, outros estão amarelinho. E isso é basicamente por conta da exploração europeia dentro daquele continente. E acho que é isso que eu queria comentar. Bom, gente, então vou passar a palavra já para o Fábio e para o Anderson, para que eles possam contribuir com a gente e depois a gente dá sequência na nossa apresentação. Pode falar, Fábio. Boa noite a todas e todos. Eu sou o Fábio, sou diretor da CUF Heliópolis. Boa noite, eu sou Anderson Isaías, vice-presidente da CUF Heliópolis. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre um assunto que é tão importante para a gente, né? Principalmente a gente que vive isso no dia a dia aqui em Heliópolis. É muito claro esse assunto para a gente. Então, vou deixar o Fábio aí explanar esse assunto para vocês. Bom, desculpa, João, eu passei para a Mariana um pedido, porque a nossa vida está corrida para caramba aqui, né? A gente até confirmou presença nessa reunião, nesse bate-papo com vocês hoje, se eu não me engano foi hoje ou ontem à noite, porque estávamos aqui se dividindo. O nosso presidente iria participar, que é o presidente estadual da CUFA, mas ele teve que entrar numa live com a TV Globo agora, no mesmo horário, então a gente tentou, acabou não acontecendo. Mas vamos lá. Primeiro, situar vocês sobre Heliópolis. Estão todos me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Legal. Então, Heliópolis é hoje a maior favela de São Paulo. Ela está dentro de um território de 1 milhão de metros quadrados, cerca de 220 mil habitantes, com aproximadamente 65 mil famílias. Esse é o Heliópolis. Um número antigo de 2010 do IBGE, do censo feito, é que 49% da população correspondia à faixa etária de 0 a 21 anos. Uma população, quase a metade da população jovem, de adolescentes e jovens, de criança, adolescente e jovem. Esse é o Heliópolis, né? A maior favela de São Paulo hoje, segunda maior do Brasil e da América Latina, em números. CUFA, né? Falar da CUFA. CUFA é a Central Única de Favelas, foi fundada no Rio de Janeiro, ali em Madureira. A sede principal dela no Brasil é nesse viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro. A CUFA hoje está representada nos 26 estados brasileiros e mais Distrito Federal, e também está representada em 17 países, com sua sede internacional no Brooklyn, Estados Unidos, que é a maior sede internacional, o maior espaço que a CUFA tem como sede no mundo. Também a CUFA tem 2 cadeiras cativas na ONU, no que se trata, na discussão de desenvolvimento humano, favela, pobreza, etc. A CUFA não foi fundada para trabalhar com a questão da pobreza em específico, não de forma direta, eu quero dizer. Ela foi fundada para trabalhar de forma indireta, principalmente no que se refere à cultura da população periférica, favelada, preta, e
também para trabalhar com a questão do esporte, voltado também para essa população que eu mencionei. E com trabalhos ligados ao empreendedorismo social, né, empreendedorismo periférico, daquela mulher que vende, daquela dona de casa que vende lá coxinha, ou faz costura, e etc. Esses perfis de empreendedorismo social periférico. Então, a CUFA, ela existe há 22 anos, aqui em São Paulo, há 10 anos, que ela está aqui de forma um pouco mais tímida, né? O principal evento da CUFA, hoje no Brasil, é a Taça das Favelas, que é um evento que reúne milhares de jovens, meninos e meninas, adolescentes, homens e mulheres, colocando um aspecto de gênero, voltado para a juventude. No Rio de Janeiro foram 8 competições que aconteceram até então, e em São Paulo teve a primeira o ano passado. Essa competição reuniu 82 favelas da capital, e a final foi no Pacaembu, no estádio do Pacaembu, a final feminina e a final masculina, transmitida ao vivo pela Rede Globo de televisão, que no horário da Rede Globo que foi transmitido, a Globo tinha 7 pontos de audiência, foi para 19. Então, foi um evento que movimentou muito as favelas de São Paulo, principalmente da capital, e hoje acontece no Brasil inteiro. Não acontece hoje no Brasil inteiro, porque foi cancelada por conta da pandemia. Uma semana antes do evento, que era a peneira, que a gente chama. Então, a representatividade das favelas na competição se dá por uma seleção da favela. Então, Heliópolis tinha uma seleção, Paraisópolis outra seleção, Jardim Elba, na Zona Leste, outra seleção, e assim sucessivamente. Com a pandemia, a CUFA adotou e se sentiu na responsabilidade de atuar na assistência das famílias das favelas. Até porque, com a pandemia, a gente já sinalizava lá atrás, e o mundo sinalizava também, que a renda da população ia cair, principalmente as pessoas que têm um trabalho informal, ou diaristas, pedreiros, e etc. E é uma realidade, né? Foi o que aconteceu, a gente está desde março trabalhando, na verdade, nós estamos aqui em períodos em contraturno de trabalho, porque tanto eu quanto o Anderson e outras pessoas da direção da CUFA têm nossos trabalhos formais. Eu trabalho numa organização social, eu sou da área social há 30 anos, especialista em projetos, em gestão de projetos. O Anderson trabalha numa empresa privada, com automóveis, e o meu trabalho sempre foi voltado para Heliópolis, depois para a cidade de Santo André, aqui em São Paulo também. Então, a gente conhece um pouco conhece bastante, eu falei um pouco com humildade, mas a gente conhece muito da realidade, até porque nós somos moradores de Heliópolis. Eu não nasci aqui, mas o Anderson, sim, mas eu vivo aqui desde os 6 anos de idade, então a gente conhece muito bem a realidade. O que a gente vive hoje em Heliópolis, eu costumo dizer aqui nas nossas reuniões, nas nossas discussões, que é o que já acontecia há muito tempo, né? Essa questão, conheço as ODS, as 17, estudo elas, inclusive, até por conta de elaboração de projetos que eu trabalho, e a questão da pobreza é uma questão muito, ela está enraizada no cerne, né, da população pobre e periférica do nosso país. Eu vi aqui vocês trazendo dados importantíssimos, inclusive, dados de outros países do mundo, até dados que foram feitos na própria discussão e no levantamento das 17 objetivos para uma agenda que os países se comprometeram a cumprir até 2030, que eu acredito que, com todo otimismo, que não vão, até porque nós temos uma diversidade de situações no mundo inteiro, né? Agora entrou a pandemia,
uma série de coisas que vem acontecendo e que vão continuar acontecendo numa leitura mais abrangente, mais macro. Mas eu me preocupo muito, e a gente se preocupa muito aqui nas discussões, sobre o nosso país. Né? A gente aqui em São Paulo, por exemplo, nós somos obrigados, de certa forma, a usar uma máscara. Se a gente sair na rua aí, a gente pode tomar uma multa de R$500 sem ela. E o que a gente comenta muito aqui é que essa máscara da fome, ela caiu agora com a pandemia. A máscara da pobreza, ela foi jogada ao chão. Né? A gente é obrigado a colocar uma máscara de pano para se proteger, mas uma máscara da pobreza, da miséria, da fome, caiu no chão, porque ela já existia. Ela não deixou de existir em nenhum tempo, por mais que o Brasil saiu do mapa da pobreza. Isso a gente fala em causa. Nós conhecemos a realidade aqui. Não que outras pessoas não conheçam. Não é disso que eu estou falando. A gente vive isso, diferente de muitas pessoas que, às vezes, trabalham só com os números, com pesquisas, com dados, e a gente aqui não faz nenhuma crítica em relação a isso. Não é isso que eu estou dizendo também. Tudo isso é muito importante, até para que a gente possa pensar em políticas públicas, pensar em ações que possam aí combater, eu acho que a palavra é nem combater, mas ter justiça social num país tão rico, falo 3 vezes, como o nosso país. Porque, com a pandemia, o nosso país colocou dinheiro da onde parece que não tinha. E tinha, e sempre teve. E continua tendo. E a questão da pobreza não é uma questão só política. Ela é uma questão, como eu falei, intrínseca a uma realidade da nossa nação, por conta de uma série de outros fatores. Inclusive, a pobreza, a gente costuma dizer que a pobreza mantém postos políticos, gera capital, gera riqueza para outras pessoas. Então, a pobreza ela também é um fruto de riqueza, para quem explora ela, né? Tanto politicamente quanto economicamente. Então, o trabalho sobre a pobreza no nosso país, ele tem que ser, na minha opinião, é uma opinião bem pessoal, não é da CUFA, ela tem que ser pensada de forma diferente. Hoje, a CUFA atua diretamente, a CUFA Heliópolis, vamos dizer assim, atua diretamente no atendimento de 250 favelas de São Paulo. A gente divide essa responsabilidade lá com o Parque Santo Antônio, na zona sul de São Paulo. Eles atendem 125 favelas lá, a gente atende 125 favelas aqui, com distribuição de mantimentos, produtos de higiene e limpeza, higiene pessoal, tudo isso coordenado pela CUFA Brasil, no Rio de Janeiro. A gente está tendo a oportunidade, com isso, de conhecer diversas outras realidades em São Paulo, a qual a gente, talvez, por uma questão até de geografia, não conhecia. Então, com o nosso trabalho hoje, a gente, como a sede estadual da CUFA, aqui no Heliópolis, a gente tem essa atuação de coordenar aí a distribuição de alimentos, como eu falei, de higiene e de outros produtos que acabam chegando em doação por meio da articulação nacional. Né? O principal programa hoje da CUFA, em relação à pandemia, é o Mães da Favela. É um programa brilhante, ele já tem selo da Unesco. Eu queria compartilhar com vocês, mas eu acho que é mais fácil eu dizer e passar o site para vocês olharem e estudarem. Tem números importantíssimos lá, reais, porque a gente acompanha. Esses números também são auditados. Né? O Mães da Favela, hoje, está atendendo 90 mil mães no Brasil. 92 mil mães no Brasil. Só em São Paulo está chegando ao número de 20 mil mães. E o critério para o atendimento desse programa, esse programa recebeu o selo da Unesco em menos de um mês de funcionamento. É uma coisa assim inédita para quem trabalha há 30 anos na área social. E claro que é em virtude da pandemia do Covid-19. O programa consiste em repassar uma complementação de renda para mulheres do Brasil inteiro,
que foi tirado um critério que seriam mães que estivessem nesse momento em situação de extrema necessidade com a queda da renda ou por conta de não estarem trabalhando, perderem emprego, etc. E se essas mães recebessem algum auxílio do governo, ela não seria impedida de ter essa complementação. Até porque a gente faz uma análise aqui de que a cesta básica é o suficiente, né? Só que se uma família de uma comunidade da periferia recebe a cesta básica e o gás acabou, como é que ela prepara o alimento? Então, tem uma série de contradições no ponto de vista do atendimento às pessoas, às famílias e tal. Então, esse valor de R$120 em 2 parcelas, em 2 meses, que era o que a gente inicialmente acreditava que ia durar o período de pandemia, que foi prorrogado, e está sendo prorrogado mais uma vez. Então, inicialmente era por 2 meses, né? Está sendo estudada a possibilidade de aumentar isso, a gente também não pode responder por isso, mas é um programa que não tem 1 centavo do poder público. É um programa que foi criado lá pelo fundador da CUFA, o Celso Ataíde, e esse programa hoje arrecadou 11 milhões, se eu não me engano, 11 milhões, quase 12 milhões de reais, até o dia 8/7, dados atualizadíssimos, né? Tá no site. O site é www.mãesdafavela.com.br. E aí, com isso, essas mães recebem um cartão, ela recebe um cartão, um ticket de refeição, ou por meio de um aplicativo de celular, ela recebe esse valor que é auditado, que é repassado diretamente para ela, a partir de um cadastro feito, inclusive, com homologação do CPF. Né? Hoje, o programa Mães da Favela, considerando não só o benefício do valor em espécie, ele já entregou aproximadamente 867 mil cestas básicas. Foram, claro, com isso, 867 mil famílias atendidas. Né? E aí tem um impacto de 3,5 milhões de pessoas, eu estou aqui arredondando, tá, para a gente não ficar falando dos números pequenos, com cerca de 104 milhões de reais valorizados, né, por meio das entregas das cestas básicas. Isso a gente está valorizando, porque são números importantes. Tá? Então, e aí, entrando na nossa realidade, aqui de Heliópolis, é que a gente não fica só na nossa base, sentado, calculando, criando logística, fazendo operação. A gente vai para a rua, a gente vai visitar as famílias, conhecer a necessidade de cada um, até para a gente entender quem nesse momento precisa mais, precisa menos. É muito louco falar isso. Né? Quem nesse momento precisa mais, precisa menos. Onde todos estão precisando. Mas tem quem precisa mais, tem quem precisa menos. Infelizmente, a gente tem que... inclusive, temos que ter esse tipo de critério. É importante dizer que a emergência, o programa de emergência do governo federal, não alcançou as famílias e as pessoas que precisam. Não todas. Tanto que no noticiário vocês podem ver que até filhos de militares acessaram o programa. É meio que um absurdo, mas é verdade. Mais uma vez, o câncer, né, introjetado nas esferas governamentais, não vou nem falar das esferas políticas, porque é triste, mas no poder público, nas esferas governamentais. E o que a gente tem visto aqui, o Anderson pode falar também, me ajudar nisso, é que a gente tem visto situações assim que, eu morando aqui há 32 anos, eu achava que eu não ia ver mais. Coisas de descer lágrima, de ficar segurando ao ver, se mostrar forte ao ver, e na hora que vira as costas para aquela realidade, a gente não se aguenta de emoção. E só de lembrar de alguns fatos, de alguns momentos, a gente volta a ter emoção. Então, são pessoas que estão realmente passando fome. E o que a gente faz aqui não é digno de louvor nenhum.
A gente se propôs a fazer, por conhecer a realidade, mas, por outro lado, a gente está muito preocupado também, porque daqui a pouco, né, em São Paulo, a partir de segunda-feira, começou a liberar, né, o comércio, começou a liberar os serviços, começou a liberar as pessoas a irem trabalhar com a máscara, se não tomar multa. E a questão da pandemia, a questão da fome e da pobreza, ela vai continuar, ela não vai acabar com a liberação. Até porque, para que você tenha a sua renda reconstruída, cada como é que a gente fala? Cada responsável pela sua família vai demorar aí 2 a 3 meses para poder ter sua renda de volta, equilibrar a sua renda, vamos dizer assim. Considerando que tem muita gente que são autônomos, que são biscates, né, que vende água no farol, que são empregados domésticos, pedreiros, auxiliar de pedreiro, todas essas profissões, vamos dizer assim, sem nenhum desmérito, até isso voltar a funcionar de forma em 100% ainda vai demorar muito. E a nossa preocupação é o que fazer, né? Com essas famílias, com essas pessoas que a gente acabou tendo que adotar, de certa forma, para fazer o atendimento, mas que vão continuar se, por exemplo, acabar as doações das empresas, se parar todo esse movimento de solidariedade que acontece até então, o que vai ser dessas famílias, dessas pessoas, e nos próximos 3 meses. Anderson? Falou tudo. Quase tudo. Falou tudo. Realmente é isso. Essa é a nossa realidade, é o que a gente se propôs a fazer. A gente sabe que todo dia que a gente sai para a rua, a gente vai encontrar alguém passando muita dificuldade, passando fome, na verdade, e às vezes a gente olha para a vida da gente e fala assim, poxa, a gente não precisa de nada, porque o negócio é feio, coisa que a gente imaginava não encontrar mais, que a gente às vezes olha em dados e fala não existe, e ainda existe. Então, assim, o Fábio deixou bem claro o nosso trabalho, eu acredito que tá bem transparente. Depois, se alguém quiser conhecer melhor, quiser fazer uma visita à CUFA aqui em São Paulo, pode procurar a gente nas redes sociais também, vocês vão entender bem o nosso trabalho. Agradeço aí a oportunidade. Eu queria só complementar, obrigado, Anderson. A gente acaba trabalhando bastante, então, mas eu queria complementar que, assim, vocês são jovens, eu vejo que é um grupo jovem, estão aí discutindo um tema complexo, na minha opinião, né? Falar de fome não é uma coisa simples. Falo por uma boa vivência, né? E por alguma experiência no terceiro setor, na área social, por trabalhar 16 anos aqui na comunidade de Heliópolis, dentro de uma organização social, depois ter uma oportunidade de ir para o poder público e governar por 4 anos na cidade de Santo André, e agora voltar novamente para o terceiro setor, né, tanto na onde eu trabalho, quanto aqui na CUFA, né, de forma direta, e assim, vejo que isso aqui é uma galera super nova, engajada, né, aí agradeço a Mariana pelo convite, mas eu acho que, vejo que é muito importante, além de pesquisar, né, até porque vi bastante números aí, na minha opinião, tá, gente, não é nenhuma crítica, entendam, por favor, dessa forma, que além de pesquisar, de buscar dados, de levantar informação, seja elas fora do país, quanto internacionalmente, ou no nosso país, conhecer muito bem a realidade. Porque nem sempre os números demonstram a realidade. Nem sempre. Né? Como eu acompanho há muito tempo, a gente sabe que os números do IBGE, do censo, das pesquisas, elas são para balizar os governos, prefeituras, governos estaduais, o governo federal, as câmaras municipais, as assembleias estaduais, né, o nosso Senado Federal, a nossa Câmara Federal. Os dados do IBGE, eles são feitos de 10 em 10 anos justamente para balizar
a discussão das políticas públicas no nosso país. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se não tem número real, eu não tenho política pública real. Se eu digo, por exemplo, que Heliópolis tem 220 mil habitantes, e a Organização Mundial da Saúde diz que para cada 30 mil habitantes tem que haver uma unidade de saúde, então tem muita coisa errada. Né? Porque no Heliópolis nós temos 2 unidades de saúde para 220 mil habitantes. Então, o ODS ele é muito importante para balizar as políticas públicas a nível internacional, mundial e também no nosso país. O poder público a qual a gente elege também é importantíssimo para isso, no sentido de ter a sensibilidade da discussão em cima das políticas públicas, mas se os dados levantados eles não forem condizentes com a realidade, eu jamais vou ter aqui 10 unidades de saúde, ou que seja 8 unidades de saúde para uma população de 220 mil pessoas. E eu costumo dizer aqui, o pessoal até meio que às vezes refuta o que eu falo, que no nosso país não falta dinheiro, não. Não é de hoje, até porque estamos vendo aí, né, tanto dinheiro que foi colocado nas 3 esferas do poder público para o combate à pandemia, e esse dinheiro estava onde? Né? É o próprio governo federal que fabrica o dinheiro, né? Tudo bem que tem uma questão econômica, internacional, mundial, para a fabricação da moeda, não é simples, não é uma coisa que não dá para discutir rapidamente, mas tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, e continua tendo. Então, nós pagamos muitos impostos, é por isso que tem muito dinheiro. Então, eu quero dizer para vocês que é muito importante conhecer a realidade. A realidade e aí o Anderson foi perfeito ao convidá-los, né? Cada estado brasileiro tem periferia, tem favelas, saneamento básico no nosso país é uma catástrofe, e a fome não está ligada só a dinheiro, não está ligada só ao bem de capital, só à produção, né? E a erradicação da pobreza e da fome também não está só vinculada a uma única política pública, a um único desafio, ou 3, ou 7, ou 10, não sei dizer. Não tenho também aqui, não sou especialista, não posso dizer sobre isso, falar sobre isso com profundidade, mas há outras coisas muito intrínsecas a isso e que estão aí pairando em vários lugares da sociedade em relação a isso. Então, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de trazer para vocês um pouco sobre o que a gente acredita e o que nós estamos fazendo de forma direta nesse momento de pandemia. E o que vocês precisarem aí, a Mariana tem nosso contato, a gente se coloca à disposição, tá? Quero mais uma vez agradecer a todos e todas vocês que aí pegaram parte do tempo de vocês para nos deixar aqui apresentar, e se colocar à disposição, se tiver alguma pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem agora fazer, também a gente tem mais um tempinho, a gente pode estar batendo papo com vocês. Eu que agradeço, Fábio e Anderson, pelo tempo de vocês doados aqui, né, para falar um pouco do trabalho incrível que vocês têm feito. Muito obrigada em nome de todo mundo que está escutando aqui. E, na verdade, a Ellen Furtado mandou uma pergunta aqui no chat, eu vou ler para vocês. Ela mandou: o que nós, que não estamos envolvidos no mesmo contexto que vocês, podemos fazer para colaborar para o crescimento positivo desses cenários? Há atitudes no nosso dia a dia que podem ser repensadas no momento? Sempre há atitudes, né? Só o fato de vocês estarem hoje discutindo a temática já é algo muito positivo, né? Multiplicar isso é algo... multiplicar essa discussão para os amigos, para os colegas, já se torna algo mais positivo ainda. É claro que está hoje, diretamente, a gente costuma falar aqui que nós somos comissão de frente, né?
nós estamos na linha de frente do Covid-19. Então, nós estamos na rua atendendo 3.500, 4.000 famílias aqui hoje, são praticamente 300 famílias por dia. O Anderson teve sintoma de Covid, tá tudo bem agora. Eu não tive, não sei se tive contato com vírus, e nem me preocupo com isso também, acho que não é, para mim, não é importante isso agora. Claro que é importante, se eu tivesse, eu procurei me proteger para que, se eu tivesse, não transmitisse para ninguém. Mas, sim, eu acho que tem muitas coisas que podem ser feitas, né? A própria discussão é uma coisa importante, mas conhecer, como eu falei, eu friso, né? Conhecer a realidade e procurar contribuir com essa realidade de forma direta, através de ações, né? Por exemplo, é um modelo a ser seguido nesse momento. Nós temos vários grupos de jovens, inclusive, que se reuniram, que fizeram campanhas, etc. Parece que é pontual, o que eu estou dizendo, mas é um pontual muito importante. A gente costuma dizer que cada quilo que chega nas CUFAs no Brasil inteiro vai alimentar uma família nesse momento de pandemia. Então, é uma coisa que são atitudes que podem fazer a diferença no momento. E, paralelamente a isso, continuar a discussão, e aí não só continuar a discussão, cobrar de forma mais direta aqueles que têm hoje o poder da decisão sobre as políticas públicas. Pegar esse estudo que vocês estão fazendo aí e usar as redes sociais, e, sabe, hoje a nossa voz está amplificada com as redes sociais, muito amplificada. Então, a gente precisa muito disso, precisa de ter ações diretas, no sentido de trabalhar com o que hoje é nos dado de forma benéfica, na atuação direta com o poder público, para quem hoje tem o poder da decisão sobre as temáticas do poder da política pública, né? Os conselhos de direito, os conselhos de discussão, os espaços de decisão. Isso é um papel do cidadão, é o nosso papel. Principalmente a gente que tem mais informação, principalmente a gente que tem mais condição de fazer a discussão de forma direta, clara e objetiva. E é isso, assim, ser muito objetivo nisso, né? Porque não é só o Covid que está matando nas periferias, a fome hoje também está matando. É isso aí. Deixou claro. Oi, gente. Acho que é só complementando a fala do pessoal. Eu acho muito importante essa questão da nossa participação dentro da política. A gente, como cidadão, tem essa responsabilidade de fiscalizar e estar participando junto. A gente tem essa noção, essa ideia de que quem faz política são somente os políticos. Não, a gente, como cidadãos, tem esse papel muito importante dentro da sociedade. E, claro, fazendo sempre o advocacy, o lobbyismo lá com a galera. A Ellie tinha perguntado que atitudes do nosso dia a dia a gente pode fazer para se arrepentar desse momento, né? Eu acredito que advocacy seria a palavra-chave. E existem várias formas de a gente fazer advocacy, como, por exemplo, a pressão aos tomadores de decisão. E aí que eu falo na parte da gente meio que ter essa relação entre o poder público e a sociedade civil. A participação institucional, onde tem os conselhos municipais, né, de educação, de saúde, infraestrutura, etc. A educação de grupos de interesse, que o pessoal falou que a educação ela é algo, acho que surpreendente, acho que é algo incrível, né? E educar, levar esse conhecimento para as pessoas e torná-los multiplicadores dessa questão, acho que também ajudaria. É uma forma de fazer advocacy. E manifestações, greve, protestos, campanhas, até essas iniciativas da própria CUFA, é uma iniciativa da comunidade civil, eles não tiveram que esperar pelo poder público fazer algo em relação a isso. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente deveria fazer. Por exemplo, a gente deveria doar para o pessoal da CUFA, tipo, divulgar, dar total apoio para eles, porque é uma iniciativa da sociedade civil que visa solucionar um problema que o poder público não está dando tanta importância.
Desculpa, Alexandre, né? Muito bem colocado. Eu só queria frisar que muito cuidado com essa coisa de greve, manifestação. Eu acho que tem que ter, mas tem que ter muito cuidado, porque a gente tem muitas pautas que não são pautas da sociedade de verdade. São pautas muito políticas, que visa projeção política nacional. Tem que tomar muito cuidado. A gente é tudo engajado politicamente aqui também, viu, gente? Ninguém aqui fica aquém da política, não, né? Somos muito engajados, inclusive. Mas a gente toma muito cuidado com essas pautas hoje, porque eu tenho hoje 41 anos, mas eu milito desde os meus 14 anos. Né? Já rodei esse Brasil aí com discussões de juventude, de adolescente e jovem. Né? Já fui de coordenadoria de juventude de São Paulo, e etc. E eu, muitas vezes, me senti muito usado com essas coisas todas. Né? Então, a gente tem que participar de forma latente das discussões, inclusive de participar de uma discussão de fazer hoje uma manifestação. Né? Nós temos que ter muito clara a pauta, né? Que a gente pegou as manifestações aí nas últimas eleições, que a gente que estava lá, tanto da esquerda quanto da direita, que não sabia o que estava fazendo. Isso é muito perigoso, isso é muito grave, né? Para um país que está gateando na democracia. É muito grave isso. Né? Muita juventude aí que foi contaminada por questões totalmente distorcidas, dos dois lados, tá? Eu estou dizendo. Dos dois lados, não estou falando de um lado só. Vamos fazer uma crítica aqui ao governo, e temos diversas críticas ao atual governo, mas também nós temos diversas críticas aos governos passados. Né? Eu não acredito em política compensatória, por exemplo. Né? Agora, eu acredito que a população pobre, preta, tem que ser compensada pela escravidão, por uma série de outras coisas, até a gente chegar a um nível de justiça social para todos. Igualdade de direitos, ter a mesma condição de disputar um vestibular com qualquer outra pessoa de qualquer outra classe social. Isso tem que existir, até a gente chegar a isso. E aí nós temos que ter as lutas, temos que ter os movimentos, temos que ter uma série de coisas. Mas pautado, muito bem pautado, para que a gente saia na rua fazendo a luta de forma coerente e serena. Vocês são jovens, vocês têm muito chão aí para fazer esse enfrentamento aí, que não é fácil. Sim, eu só tinha citado alguns exemplos de fazer advocacy, né? Que no caso seria o protesto, as greves. Acho que em relação à erradicação da pobreza é um assunto muito complexo, e falar sobre advocacy é muito complexo, e sempre tem essa questão da gente ter essa questão de segurança, na verdade, né? De segurança, tanto psicossocial, física, moral, enfim. Era só um exemplo que eu tinha citado. Só para a gente finalizar, então, as ODS discutidas aqui, a 1 e 2, são perfeitas. Eu acho que tem muita discussão disso aí, sobre esses temas. Precisa aprofundar mais, né? Principalmente no que se refere ao Brasil, ao nosso país, aí as periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e Brasil afora. Aí vocês estão de parabéns, né, por tão jovens discutindo isso, né? Se podia estar discutindo falta da juventude aí, pauta até porque a pobreza, a fome também é pauta da juventude, né? Não deixa de ser. Mas parabéns, a gente agradece mais uma vez aí estar aqui com vocês. A gente vai precisar realmente sair, e a gente se coloca à disposição aí nas perguntas, pode vir depois, e Mariana, não tem problema, a gente responde, tá bom? Uma ótima noite para vocês, boas discussões e bom trabalho. Muito obrigada, gente. Boa noite, bom trabalho para vocês também. Se tiverem perguntas, eu mando para vocês, tá? Beleza, boa noite. Obrigado. Tchau. Desculpa, João, mais uma vez. Tranquilo. Tchau, grande abraço. Abraço. Bom, gente, eu vou compartilhar a tela aqui para o João continuar a apresentação dele, só um minutinho.
Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Vai assim. Beleza. Então, esse também é um tema muito importante a ser tratado, né, direcionado a esse tema, e não foi citado, né, por nenhuma das partes, né, nem o Alexandre e nem o pessoal da CUFA, mas também é um processo importante para a gente entender como está o nosso Brasil hoje. E, próxima, Mariana? Pessoas em situação de rua no Brasil. Isole-se, distancie-se, lave as mãos, use álcool em gel, fique em casa. Mas e quem não tem casa e condições dignas? E eu não quero pôr em dúvida aqui sobre a importância dessas recomendações, mas cabe a cada um de nós nos perguntarmos, e aqueles que não têm casa, não têm condições dignas de água, esgoto, e não tem, e tem que trabalhar, sabe? Então a gente tem que pensar nisso. Eu coloquei duas imagens que retratam muito bem dois espaços bem diferenciados, né? Um, provavelmente uma cidade grande em frente a um supermercado, digamos assim, e a outra em um local seco, né? Se a gente relacionar um cerrado, aliás, cerrado não, a Caatinga, né, principalmente, que é onde tem mais seca, e uma pessoa com um balde d'água porque não tem água encanada em sua casa. Então há muitas precariedades e o ODS 1 se relaciona com muitos, né? ODS 6, ODS 2 e tantos outros. A Sabrina tinha comentado também alguns outros ODS. E no caso da população em situação de rua, a maior aposta contra a disseminação de que é ficar em casa tem um efeito nulo, porque não existe uma casa para eles. Não tem uma casa para eles. E estar isolado no conforto da sua casa tem uma total diferença para quem mora na rua. Ter acesso a serviços de saúde, a medicamentos, a alimentação adequada, possuir condições de acesso à água e outros produtos de higiene são fatores importantes para a proteção contra o coronavírus. E esse é o mínimo disso, eles estão bastante suscetíveis a este vírus. E a população de rua, apesar de programas e políticas para sua atenção desde 2009, com a implantação do Programa Nacional para pessoa em situação de rua, a gente tem um número crescente de pessoas na rua. Tinha sido apresentado, né, pela Mariana, um gráfico que crescia o número de pessoas que estavam em situação de rua. Os fatores climáticos eles estão sempre ligados à pobreza, e é importante entender isso. A pandemia do Covid só reflete ainda mais a desigualdade no nosso país. E um fator importante é que a própria ONU considera que a erradicação da pobreza é um dos maiores desafios globais. Então, a eliminação da pobreza é assegurada por um modelo de desenvolvimento sustentável e é um dos pilares mais importantes para superar até 2030, algo que estamos um pouco longe. Próximo slide. E aqui temos um dado, né, até como se fosse uma folhinha rasgada, cadastro único mostra que são mais de 140 mil pessoas nessa situação. Então, mais de 140 mil pessoas no Brasil estão em situação de rua. A gente tem uma fala da Damares, eu vou passar porque temos pouco tempo. Então, só faltou a Mariana, que eu esqueci de falar uma coisinha. E um plano importante, né, para o Covid no Brasil é o plano de contingenciamento para a população em situação de rua de Porto Alegre, Curitiba, que tem auxiliado, né, nessas medidas e tem sido modelo para outras cidades. E entre as medidas que foram sugeridas,
constam a disposição de espaços públicos, materiais de higiene necessários e a ampliação de espaços de acolhimento e de abrigo. E também, em relação ao Covid, a criação de espaços de quarentena permanente para quem foi atingido pelo Covid. E essas são situações, algumas das situações estão dispostas no plano. E é claro que tem outros planos em outros estados, como Paraíba, Rio Branco e tantas outras cidades. Mas há um risco de que esses centros de acolhimento para a população de rua, que funcionam regularmente, né, na maioria das cidades, onde muitas pessoas dormem todos os dias em camas próximas umas das outras, torna-se um ponto de disseminação do vírus. E são necessárias medidas mais emergenciais para que esses espaços reduzam o risco de contágio. E no plano de Curitiba, por exemplo, tem a ideia de remodelagem de espaços para evitar o vírus. E apesar do Brasil ter reduzido a extrema pobreza em tempos passados, há muitas pesquisas que indicam que o Brasil está no mapa da fome novamente, então tem uma relação direta com a pobreza. E o país continua sendo um dos mais desiguais do mundo. E a grande diferença entre a população pobre e a população rica. Superamos a fome como um problema endêmico da sociedade, mas hoje estamos convivendo com essa realidade novamente. E as comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, as populações isoladas, os refugiados, como o caso dos venezuelanos, têm tido esse problema novamente no nosso país. Pode passar, Maria. E para falar de refugiados, eu gostaria de citar a Acnur, que fala que em um mundo cada vez mais moldado pelas mudanças climáticas, pobreza e conflitos, os ODS não podem ser alcançados sem levar em conta o direito às necessidades dos refugiados, dos deslocados internos, dos apátridas. Vai passar. O Pacto dos ODS também mostra a necessidade de incluir os refugiados, né? No parágrafo 4, eu disse que ninguém será deixado para trás e todas as nações, povos e segmentos das sociedades. As metas são cumpridas em todos esses espaços. O parágrafo 23 também afirma que as necessidades de crianças, jovens, pessoas com deficiências, dos quais mais de 80% vivem na pobreza, as pessoas que vivem com HIV, AIDS, idosos e povos refugiados, indígenas, deslocados internos e migrantes. Vai passar. E aqui a gente tem um infográfico bem interessante para a gente entender a questão dos refugiados no Brasil. Eu não vou me ater à questão em si a nível de Brasil, mas a questão a nível de mundo. Então, esses são dados da Acnur e mostra alguns dados bem alarmantes, né? Então, o primeiro a gente tem que o deslocamento forçado já mostra 1% da população mundial, o que seria uma pessoa em cada 97, e isso a partir contando o mundo todo. Então, é muita gente se deslocando, sendo que o número cada vez de pessoas estão sendo forçadas a sair de seus países de origem. E até o final de 2019, como mostra o infográfico, 79,5 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar. E um dado bem interessante, um dos mais importantes desse gráfico, e é que é preciso olhar com um modo diferente, é o número de crianças deslocadas, entre 30 e 43 e 44 milhões, e a grande parte desacompanhadas. Então, 40% das pessoas deslocadas no mundo são crianças. E é tão grande quanto as populações da Austrália
Dinamarca e Mongólia juntas. Então, são 34 milhões de jovens e crianças refugiadas e a maioria desacompanhadas. E quase 60% de todos os refugiados do mundo, eles vêm apenas de 3 países. 60%. Que seriam a Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. O povo sírio, né, continua a aguentar o drama da guerra civil, e a Síria é o principal ponto de origem de refugiados a nível global. No entretanto, outros países foram palcos de grandes deslocamentos, como ao longo dos últimos 5 anos, né, como são os casos de Burundi, República Centro-Africana, República do Congo, Iraque, Sudão do Sul, Sudão, Ucrânia e Iêmen. E os 3 países que mais acolhem refugiados são a Turquia, o Paquistão e a Uganda. E juntos eles já receberam mais de 6,3 milhões de pessoas. Pode passar o slide. Bom, e para finalizar, eu gostaria de destacar algumas iniciativas que estão sendo feitas e tem um trabalho importante no combate ao coronavírus, como a Pastoral Povo da Rua, que foi criada pelo Padre Júlio, que é esse que está na foto, que é um belo trabalho que é realizado em São Paulo, os moradores de rua, e a ANCNUR, que é a agência da ONU para refugiados. E também, Mariana? E também a CUFA, né, que aqui tivemos hoje com o Fábio e o Anderson, que representaram a entidade e nos contaram um pouco sobre a situação que eles vivenciam todos os dias. Próximo slide. Só um minuto. Desculpa, não sabia, gente. Também eu coloquei o site da CUFA aqui, então cufa.org.br. Então quem quiser acessar, depois a gente pode disponibilizar este slide. Também coloquei 3 documentos, não estão aparecendo aqui, mas vocês podem ter acesso a eles pelo slide depois. Então é o relatório LUIS e outros 2 documentos importantes que falam sobre o ODS no país. Então vocês vão ter algumas cartilhas importantes para entender o ODS 1 e não vão encontrar muitas coisas sobre refugiados, sobre pessoas em situação de rua, porque eles não tratam direto sobre essas questões, né? Eles não tratam desse problema, né? Próximo. Pode passar. E é isso. Eu tentei resumir um pouco a apresentação. Amo que amo, maravilhosos. Socorro. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu amor, eu amei. Inclusive, esse projeto me deu uma inspiração para um projeto e eu tô meio que, tipo, tentando processar tudo isso e sintetizar da melhor forma possível, porque, não sei, foi muito incrível. E, não sei. Sabrina, tu quer compartilhar com eles? Ou... Ai, gente, as perguntas, verdade, vocês têm perguntas. Sabrina, quer compartilhar com eles? Então, a gente teve umas ideias, eu e a Leite trocamos umas figurinhas, mas deixa a gente processar as ideias e quando a gente fechar as ideias, a gente lança lá no grupo. Mas eu acho que vocês vão gostar. Beleza. Alguém tem alguma pergunta, gente? Vocês mandaram alguma coisa no chat? Algum comentário? Sim, ó, a Madalena pediu os slides, o material, a gente vai mandar sim.
Não sei por onde, não sei como, mas a gente manda sem problema. Acho que é isso. Acho que seria bom eu colocar um e-mail aqui. E aí a gente conseguiria enviar para ela. Beleza. Gente, mas é verdade, a Madalena não tem o termo. Vocês têm um termo assinado porque vocês colocariam no drive do GT. E a gente Vai ficaria ficar lá. no Drive, né? Mas eu não sei se ela tem acesso ao Drive. Madalena, me chama no WhatsApp, qualquer coisa eu te mando por lá mesmo. Mariana Bering, que tá meu nome, eu tô no grupo do GT, eu que mandei o convitinho lá. Ela mandou o e-mail, beleza, te mando pelo e-mail, então. Eu acho que não tem dúvidas, porque foi muito abordado esse tema, vocês conseguiram trazer muitas informações muito importantes e eu acho que vocês falaram tudo, que eu acho que eu não tenho dúvidas. Que bom. Gente, eu adorei. Eu achei que foi muito boa a apresentação de vocês. As pessoas trouxeram muitos dados, foi muito completa. E é bem o que o Alex falou, assim. Eu não tenho muita dúvida, porque eu acho que vocês contemplaram tudo. E eu acho que os participantes também que vocês trouxeram foram muito legais. Eu adorei, de verdade. Parabéns. Que bom. Gente, obrigada por vocês terem ficado até aqui. Obrigada pela participação. Gente, deixa eu perguntar uma coisinha. Calma aí, quem que foi que falou? A Sabrina. Ela disse que ia enviar as ideias no grupo. Seria o grupo do GT mesmo ou é um grupo específico? Então, eu pensei em lançar lá no grupo do GE, do Pelado GE. Você não faz parte, né, do Pelado do GE, você faz parte do grupo do GT, né? Isso, e do Pilar de Comunicação, mas... mas daí... eu queria ter acesso também. Tá, então eu coloco... Ela tá curiosa. Né? Ela tá curiosa. Quer participar? A gente coloca, então. Beleza. Obrigada. Então, gente, acho que é isso. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Não, eu só ia falar que é pra gente fazer o check-out. Pode ser. Então, gente, obrigada por participarem. Quem não for do Engaja Mundo, fica aí o convite. O que a gente faz? A gente conversa sobre várias coisas. Somos do GT ODS, falamos dos ODS em geral, e tem várias outras coisas legais que a gente faz também. E eu saio muito feliz. Esse dia foi muito legal. Foi bem rico. Eu adorei mesmo. Parabéns, Mariana, João, Isabelle. Parabéns de verdade. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade do Engaja Mundo disponibilizar este e-mail, né, para a gente apresentar um tema tão importante, né? Ai, perfeito. Amo uma juventude. Inclusive, o carinha ficou boquiaberto. Tipo, nossa, que juventude é essa? Caramba, na minha época não tinha isso. Acho que é isso, gente. Vocês são maravilhosos. A gente é maravilhoso. Somos incríveis. Parabéns. Acho que o check-out... Sabrina, tu tá pelo computador? Vou imitar a Mônica, que eu sou muito copião. Eu sou desses. Nada se copia, tudo... Nada se cria, tudo se copia. É isso. Tá, Sabrina? Tô pelo computador. Compartilha a tela, bota no YouTube. Vou te mandar o link de uma música. E aí a galera vai saindo enquanto ouve a música. E vai refletindo. E vai ter aula de geografia. Calma aí, não saiam. Só sai na hora que começar a tocar música. Agora eu tô curiosa. Só falta você colocar bom. Certeza. É verdade. Ai, meu Deus, com certeza. Coloca.
Não, Tivemos não era. apresentações poéticas nesse GE aqui. Era outro. É outro, na verdade. Mas a gente pode colocar Chibom Bombom também. Eu fiquei morta quando ele foi ler ele foi ler a letra da música e começou com bom xibom, xibom, bom, 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 xibom, xibom, bom. Mano, muito Gente, quando eu falo desse tema, eu só lembro dessa música. Só dessa música eu fico, meu Deus. Já está. Vocês estão vendo? Perfeita. Sim. Quem? Áudio. Eu não tô ouvindo, não. Amiga, o áudio. Também não, gente, não tô ouvindo, não. E aí? E agora? Oi. Frio vai descer lá porque vem do mar, geleiras vão derreter, o vento vai soprar, tudo pode acontecer, as nuvens vão se condensar e depois vão dissolver, porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando vai chover em mundo, você vem para o meu mundo. Eu te conto como acontece a chuva, eu te conto como acontece a chuva. Olha, olha, cai chuva, chove, chove, sai chuva, molha, molha, vem chuva, 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 molha, molha, cai chuva, chove, chove, sai chuva, molha, molha, vem chuva, chuva. Que corta-liga. Adorei, gente. 10 Sabrina horas, saiu. vamos finalizar. Foi. Beijinhos, beijo, amo vocês. Beijos, beijos. Tchau. Ele não.